Oi, hoje eu tô com um vídeo bem legal aqui pra vocês, que é o seguinte: o porquê de menos com menos dá mais. Então vamos lá. Primeiramente, muitas vezes quando a gente ensina isso na escola, né, os professores costumeiramente jogam isso pra gente e falam aí, memoriza aí. Isso, na verdade, faz algum sentido, porque a demonstração, não existe uma demonstração formal muito boa de por que menos com menos dá mais, tá? Existem demonstrações práticas, e é ela que eu vou fazer hoje, beleza? Mas quando a gente aprende na escola, por exemplo, eu aprendi assim, ó, o professor me falava: o mais é seu amigo, o menos é seu inimigo. Então, o amigo do seu amigo é seu amigo. O amigo do seu inimigo é seu inimigo. O inimigo do seu amigo também é seu inimigo. E o inimigo do seu inimigo é seu amigo. Só que isso propriamente é só uma forma de decorar, né, de memorizar. Eu mesmo nem uso isso, né? Hoje em dia, os jovens nem lembram mais dessa expressão, né? O amigo do seu inimigo, enfim. Porque isso é uma expressão da nossa época, né? Então, eu mesmo, quando eu ensino, eu prefiro só falar assim: sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Certo? Então, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. São sinais iguais, multiplicação ou divisão. Agora, sinais diferentes dá menos, né? Mais vezes menos ou mais dividido por menos vai dar menos. E menos com mais ou menos dividido por mais dá menos, tá? Mas são formas de memorizar e não de fato um porquê disso tudo tá acontecendo. Talvez você tenha tido um professor que se arriscou a explicar de forma prática isso para vocês, fazendo algumas analogias. Por exemplo, o mais com mais é possível você fazer uma analogia. Por exemplo, se você ganhar 300 conto por mês e eu te perguntar quantos contos você vai ter daqui 5 meses. Então olha só, você ganha 300 conto por mês e eu quero saber quanto você vai ter daqui 5 meses. Então é óbvio, você ganhou 300, aí mais 300, aí mais 300, aí mais 300, aí mais 300. Se você fizer essa soma aí, né, você vai ter 1.500 conto. Ou seja, o 300 é valor positivo, o 5 é valor positivo, o 1.500 é valor positivo. Então mais com mais dá mais. Então usando essa analogia fica muito simples. A analogia do mês ajuda a gente também nos outros, né, o mais com menos. Por exemplo, vou fazer o menos com mais que dá menos. Vamos supor que você foi no psicólogo. E o psicólogo custa R$100. Então você vai sair no vermelho sem conta. Então você perdeu sem conta, né? Eu quero saber em 3 meses quanto você acabou tendo que pagar, né? Quanto você perdeu pro psicólogo. Perdeu não, né? Mas quanto você gastou pro psicólogo. Então, se eu quiser saber em 3 meses, é um valor positivo. E aí na sua conta vai ter menos 300. Porque se em cada mês foi menos 100, né? Então menos 100, depois ficou menos 200, depois ficou menos 300. Então usando essa analogia é muito simples. Aqui dá pra perceber que menos com mais, né? O menos 100 é um valor negativo, o 3 é um valor positivo, menos com mais dá menos. Então usando essa analogia também funciona. A de cima é a mesma coisa, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Isso já é uma propriedade de multiplicação. Mas você pode, ao invés de fazer menos 100 vezes 3, você fala, em 3 meses e em cada mês eu perdi 100 conto. Então, dá menos 300. Então, de novo, mais com menos dá menos. Então, até aqui, usando essa analogia, a gente consegue resolver o mais com mais, o mais com menos, o menos com mais, e de forma satisfatória, porque é uma analogia que faz sentido. Agora, o menos com menos, é muito difícil a gente encontrar uma analogia que consiga explicar o menos com menos. Porque até agora eu usei número de mês, né? E mês sempre vai ser positivo, o mês nunca pode ser negativo. O dinheiro pode ser negativo, porque você perdeu dinheiro. Só que o mês não. Então, a gente não consegue encontrar uma analogia. Se alguém encontrar, inclusive, coloca aí nos comentários. Mas é muito difícil a gente encontrar uma analogia para resolver o menos com menos. Então, para a gente conseguir demonstrar de forma prática, não é uma demonstração formal, é uma demonstração de forma prática, a gente vai ter que se apoiar nas propriedades
de multiplicação, certo? Essas propriedades são as seguintes. A primeira delas é a famosa distributiva. Opa, se você bem se lembra, se eu tiver um número vezes uma soma, a gente distribui, né? A vezes B é AB, mais A vezes C é AC. Então essa é a propriedade distributiva. Tem gente que chama de chuveirinho, né? Enfim, essa é a propriedade. Uma outra propriedade que a gente vai usar da multiplicação é do elemento nulo. O zero é o elemento nulo de uma multiplicação. Qualquer número vezes zero dá zero. Então, com essas duas propriedades, a gente vai conseguir demonstrar de forma boa, de forma prática, o porquê menos com menos dá mais. Como assim? Olha só. Qualquer número vezes zero dá zero. Certo? Então, 5 vezes zero dá zero. Estou usando de forma prática. Bom, se eu quero um menos com menos, olha o que eu vou fazer. Eu vou usar o menos 5. Porque menos 5 vezes zero também é zero. Qualquer número vezes zero é zero. Show de bola. Só que eu, que sou muito do espertinho, ao invés de chamar de zero, eu vou fazer o seguinte. O zero eu vou transformar em 3 menos 3. Qualquer número vezes ele mesmo dá zero. Qualquer número. 4 menos 4, 5 menos 5, 10 menos 10, dá zero. Ou seja, isso daqui é zero. Ou seja, menos 5 vezes zero ainda dá zero. Show? De boa? Beleza. Agora, para resolver isso, eu preciso aplicar a propriedade distributiva, que é aquela propriedade de multiplicação que funciona para qualquer multiplicação. E uma coisa que é importante é que eu já tenha compreendido as outras regras, né? O porquê de menos com mais dá menos. Porque olha só, na hora que eu fizer a distributiva, eu vou ter menos 5 vezes 3 mais menos 5 vezes menos 3. Certo? Então eu distribuí, igual eu fiz aqui. Menos 5 vezes 3, mais menos 5 vezes menos 3. Show? Se você já conhece as propriedades de cima, né? As demonstrações práticas de cima, que é possível a gente usar simplesmente com esse recurso, né? De encontrar um exemplo que funcione. Você sabe que menos com mais dá menos, e aqui vai dar menos 15. Lembrando que tudo isso tem que dar zero, né? Porque eu tô falando isso desde o começo. Mas, aí eu vou ter o menos 5 vezes menos 3. Lembrando que isso tem que dar zero. Beleza? Show? Você entendeu o que está acontecendo aqui? Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Meu irmão, se isso daí precisa dar zero, e eu tenho menos 15 aqui, ó, menos 15, significa que isso daqui precisa ser 15 positivo. Porque se não for 15 positivo, não dá zero. Se for 15 negativo, dá menos 30. Se for 16, dá 1. Se for 17, dá 2. Então, menos 5 vezes menos 3 precisa ser 5, porque aplicando todas essas propriedades de multiplicação que a gente aplicou até agora, é necessário que menos 5 vezes menos 3 dê 15. Ou seja, menos com menos na multiplicação dá um valor positivo. Isso me convence. Você poderia fazer isso para explicar todas as outras, tá? Se você fizer o 5 vezes 0, por exemplo, transformar o 0 em 3 menos 3, você estaria explicando por que mais com menos dá menos, por exemplo, tá? Mas eu acho que usando aquelas explicações de exemplo, né, já funciona muito bem para as 3 de cima. Só não funciona para menos com menos. Só que usando as propriedades de multiplicação, é necessário para que isso dê zero, que menos 5 vezes menos 3 dê 15 positivo. Ou seja, menos com menos é mais. Então, mais uma vez, essa é uma demonstração prática. Essa não é uma demonstração formal, baseada em axiomas, como é feito por aí.
Porque, de fato, uma demonstração formal de menos com menos ser mais não existe muito bem, assim, né? Então, a gente está usando de forma prática para mostrar para vocês porque menos com menos dá mais. Fechou, gente? É isso que eu tinha para vocês, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque lá em potenciação e definição eu falei para vocês que tem que usar a regra de sinal e eu gostaria de explicar para vocês por que a regra de sinal funciona. E esse vídeo está sendo por causa daquele vídeo lá de potenciação e definição. Inclusive, se você quiser aprender tudo sobre potenciação, aí no canal tem os vídeos sobre e lá a gente usa a regra de sinais. Fechou? É isso que eu tinha para vocês. Um beijo para vocês e bons estudos.